Eu sei que a torcida quer desempenho, a imprensa pede desempenho, mas o cara que mais pede desempenho sou eu, né? E me incomoda o fato da equipe não estar tendo desempenho 90 minutos, na partida inteira. Mas assim como na Copa Nordeste, quando tu tá num clube que nem o ABC, que é um clube que cumpre rigorosamente em dia com as suas obrigações e vem de um rebaixamento, é muito importante que a gente conseguisse a classificação para a Copa Nordeste, e a gente conseguiu, e a classificação na Copa do Brasil agora, na primeira fase, a gente conseguiu. E era o objetivo. Falei para os atletas, a gente tem que ganhar hoje, a gente tem que classificar. Independente de jogar do bem ou mal, a gente precisava classificar e a gente conseguiu a classificação. Mas falar do jogo, primeiro tempo, ruim não, muito ruim. Responsabilidade minha, minha estratégia não deu certo. Individualmente não estávamos bem, mas quando acontece uma coisa errada, se não deu certo, a estratégia, a responsabilidade é minha, né? A gente fez alterações na equipe e não deu certo. A gente não teve controle do jogo. Não, a gente não teve em nenhum momento controle do jogo no primeiro tempo. Fomos totalmente envolvidos pela equipe do 13. Talvez um placar justo no primeiro tempo seria 3-1 para o 13. Eu diria, com todas as letras, assim, eles mereceram fazer 2, 3 gols. A gente teve uma chance só no final do jogo, no final do primeiro tempo, uma chance clara. Então, assim, quando acontecem esses percalços, eu tenho que assumir a responsabilidade, né? E mesmo que os atletas individualmente não estávamos bem, a gente não conseguiu competir com o time do 13, a gente não conseguiu jogar. A gente vem para o segundo tempo, e aí é minha obrigação corrigir. Acredito que eu consegui fazer as correções, as trocas deram certo, a gente mudou um pouco a maneira de jogar, a gente povoou mais o meio-campo, a gente colocou, bem claro, né, uma trinca, mesmo o Jardel não sendo volante, o Jardel jogou com essa trinca, e o Alisson mais por dentro. Então a gente quase não teve um atacante pela esquerda, que é a estratégia nossa, já que a gente não estava conseguindo marcar a equipe do 13, eu falei para eles, então já que a gente não está conseguindo marcar, vamos tentar jogar. E a gente conseguiu, de certa forma, jogar, melhoramos muito na segunda etapa, e aí o que eu disse lá no primeiro tempo, que poderia talvez ser 3-1 para o 13, eu diria que no segundo tempo poderia ter sido 3-1 para o ABC, né? E assim, eu assumo a responsabilidade do primeiro tempo pelo mau desempenho, e o segundo tempo aí o mérito é dos atletas, né? Porque a gente dá as ideias, a gente muda o sistema que a gente jogou agora no segundo tempo, a gente treinou só, vou dizer para vocês, treinamos 15 minutos com o Alisson por dentro, porque a gente não tem tempo para treinar. E no treino não deu certo, a verdade é essa, que era quase um losango por dentro, né? Apesar que o Alisson, depois que faz o gol, ele tem que voltar a marcar ao lado esquerdo e ele não consegue mais jogar por dentro. Mas a evolução foi gritante no segundo tempo, mérito dos atletas que compram a ideia, mérito dos atletas que conseguiram esse resultado, e estou muito feliz pela classificação. Por isso que ele está no elenco, né? E aí são decisões que eu preciso tomar. A gente sofreu muito no jogo contra o Vitória, lá, apesar de ter feito um jogo bom, e foi uma opção que a gente teve de ter mais velocidade. E é o que eu falei na pergunta anterior do Rodrigo. A gente não conseguiu. Então, assim, a responsabilidade do erro no primeiro tempo ela é minha. Porque eu acreditei que a gente ia ser muito atacado pelo 13, como a gente foi, mas que a gente teria os escapes pelos lados, né? O Daniel na função dele, que é pelo lado, e o Juan pelo outro lado. E não é que o Daniel estava mal ou que o Juan estava mal. A equipe inteira, num contexto, estava mal. E assim, questão do Alisson, é um ídolo do clube, é um jogador que não fala muito, e por alguns jogos ele foi o capitão da equipe, mas eu acredito esse gol dele, não só a história que ele tem, a qualidade que ele tem, mas a postura que ele teve durante a semana. Eu confesso que tirar o Alisson do time não tem problema, eu tiro qualquer jogador. Enquanto eu for treinador da ABC, quem escala o time sou eu. Eu tive a decisão de tirar o Alisson, só que a postura dele na semana foi fantástica. Falei no final do jogo. Treinou mais, dificultou muito para o time de cima, tanto que a nossa estratégia, a gente estava em xeque se a gente voltava ou não, porque o Alisson treinando numa função de meia na equipe de baixo, ele dificultou muito para o time titular. Não reclamou, não fez cara feia, treinou forte, foi recompensado. Por isso que ele é um ídolo do clube.